Este vídeo mostra como a Toyota transformou limitações severas em uma verdadeira revolução produtiva. No Japão do pós-guerra, o mercado era pequeno, o capital era escasso e a matéria-prima limitada. Nesse cenário, seguir o modelo fordista de produção em massa era inviável. A Toyota, então, rompeu com esse padrão e criou um sistema totalmente novo: a produção puxada, em que cada etapa fabrica apenas o que a etapa seguinte solicita. Esse princípio abriu caminho para o sistema Toyota de produção. Ao longo do capítulo, você verá como ferramentas como Just-in-Time, Jidoka, Kanban, Eijunka, Tactime, VSM5S se conectam a uma filosofia centrada nas pessoas e na melhoria contínua. É um conteúdo essencial para entender por que o STP se tornou referência mundial em eficiência, qualidade e inovação. O modelo fordista, apesar de exigir grandes investimentos, permitiu que, na década de 1920, fossem produzidos mais de 2 milhões de automóveis. Porém, a busca pela padronização extrema, como fabricar quase todos os carros apenas na cor preta, contribuiu para seu declínio nos anos 1970. A General Motors, ao oferecer variedade de cores e um sistema de gestão mais flexível, ultrapassou a Ford. Ainda assim, o legado da produção contínua permanece até hoje em diversos setores. No pós-guerra, o Japão enfrentava condições muito diferentes das dos Estados Unidos e da Europa. Mercado reduzido, pouca matéria-prima, pouco capital e mão de obra pouco especializada. Por isso, não era possível adotar a produção em massa fordista. A resposta da Toyota foi a produção flexível, baseada em fabricar pequenas quantidades de muitos modelos diferentes, atendendo à diversidade da demanda e reduzindo desperdícios para manter preços competitivos. Mas essa flexibilidade só seria viável se a empresa superasse os limites do modelo de produção empurrada, típico do Fordismo, em que se produz antes de saber se haverá demanda. Antes do sistema Toyota de produção, a maior parte das empresas utilizava a produção empurrada, baseada em previsões de demanda. Esse modelo gerava estoques altos, desperdícios, necessidade de grandes áreas de armazenamento e pouca capacidade de adaptação às mudanças do mercado. Além disso, exigia grandes investimentos e um mercado amplo para justificar a produção em massa. No Japão do pós-guerra, a Toyota enfrentava um cenário completamente diferente: poucos recursos, baixa demanda e falta de capital. Nessas condições, o modelo empurrado era inviável. A empresa precisava de uma alternativa mais eficiente e flexível. Foi assim que surgiu o conceito de produção puxada. Observe, meu filho, a demanda sobe, mas a produção cai. Sim, pai, precisamos agir para não perder o mercado. Exato, vamos planejar. No sistema empurrado, produz-se de acordo com previsões e utiliza-se a capacidade máxima das máquinas, mesmo que isso gere estoques excessivos. Já na produção puxada, cada etapa fabrica apenas o que a etapa seguinte solicita. A demanda real do cliente é quem puxa o processo. Para que esse modelo funcionasse, era essencial manter estoques mínimos, limitados ao que estivesse em processamento. Produtos acabados só poderiam existir se já estivessem vendidos e aguardando entrega. Isso reduzia custos de armazenamento e tornava o fluxo mais eficiente. Estoques menores também facilitavam a identificação imediata de defeitos. Problemas na linha de produção apareciam rapidamente, evitando grandes lotes de peças rejeitadas e reduzindo perdas com retrabalho ou refugo. Além disso, a Toyota precisava produzir diferentes modelos em volumes pequenos, ao contrário da Ford, que fabricava grandes quantidades para estoque. As principais diferenças entre os dois sistemas, o empurrado e o puxado, estão apresentadas na tabela 3.1. Os ganhos do sistema puxado em relação ao sistema empurrado, apresentados na tabela 3.1, estão principalmente na maior flexibilidade para ajustar a produção às variações da demanda. Essa característica é fundamental em ambientes com poucos recursos físicos e financeiros. Porém, no sistema puxado, qualquer falha no processo é especialmente crítica, pois interrompe o fluxo e causa atrasos em toda a produção. Buscando adaptar-se a esse novo modelo, a Toyota desenvolveu, entre o final da década de 1940 e meados da década de 1970, um conjunto de ferramentas, sistemas e uma filosofia de trabalho capaz de aumentar a produtividade e a eficiência, reduzindo desperdícios como tempo de espera, superprodução, transporte desnecessário e estoques excessivos. A integração desses elementos formou o sistema Toyota de produção, o STP. Vários agentes contribuíram para esse sistema. Sakichi Toyoda introduziu o conceito de Jidoka, que permite parar automaticamente a máquina quando um defeito é detectado. Observe como o padrão de entrega segue exatamente os pedidos. Isto é a sincronia perfeita do Just-in-Time. Seu filho,
Kishiro Toyoda desenvolveu o Just-in-Time, produzindo apenas o necessário, no momento certo. Já Taishi Ono, responsável pela implantação do sistema, criou o Kanban, inspirado no modelo de reposição dos supermercados americanos. Ono também consolidou a filosofia Kaizen, transformando a melhoria contínua em um método sistemático para eliminar desperdícios e aperfeiçoar processos. Os pilares do STP são dois: Just-in-Time, que produz apenas o necessário no momento certo, e Jidoka, que permite parar o processo quando um defeito é identificado. Esses pilares são sustentados pela filosofia Kaizen, que promove a melhoria contínua e incentiva todos os colaboradores a participar do aperfeiçoamento dos processos. Um dos pontos fundamentais do STP é acabar com os desperdícios e, por isso, incorpora o conceito dos 3M: mudar, murar e muri. Mudar representa desperdícios e atividades que não agregam valor. Murar indica irregularidades e variações no fluxo produtivo. Muri se refere à sobrecarga de pessoas ou máquinas, que leva a falhas e quebras. Eliminar esses três fatores é essencial, porque a irregularidade gera sobrecarga, e a sobrecarga gera desperdício. A produção puxada, que é um conceito fundamental do STP, está apoiada fundamentalmente no Just-in-Time, que não funciona sozinho. Precisa de ferramentas que sincronizem o fluxo produtivo, como o Kanban, Heijunka e Tact Time. Vamos entender como o Kanban funciona. Na figura, aparecem três processos de uma panificadora: separar materiais conforme a receita, processar os materiais e enviar para a cocção. O cartão vermelho na coluna To-Do para a atividade cronometrar tempo de mistura indica urgência. As demais tarefas da coluna To-Do já foram concluídas. Na coluna Doing, a atividade misturar ingredientes secos antes dos úmidos é a mais urgente. A tarefa avaliar textura da massa e homogeneidade também está em execução, mas aparece em amarelo, indicando menor prioridade. A atividade materiais separados em kits de produção está marcada como concluída, em verde. O Kanban permite visualizar rapidamente o status das tarefas, identificar prioridades, atrasos e a ordem lógica de execução. Além de organizar o fluxo de trabalho, ele mantém estoques e atividades alinhados à demanda, orientando a produção no momento certo e na quantidade necessária, evitando desperdícios de materiais, tempo e mão de obra. Produzindo apenas o necessário e atendendo rigorosamente à demanda do cliente, é possível reduzir custos, diminuir preços e trabalhar com lotes menores, sem desperdícios. As metas do Just-in-Time refletem essa busca por eficiência: 0 defeitos, 0 tempo de setup, 0 estoque, 0 movimentação desnecessária, 0 quebras, lead time 0 e produção em lote unitário. Essa flexibilidade não é compatível com linhas fordistas tradicionais, pois exige mudanças rápidas no que está sendo produzido. Para viabilizar essa flexibilidade, surgiram as células de fabricação, que são grupos de máquinas organizados para produzir famílias específicas de peças. Nessas células, a mão de obra é multifuncional e capaz de produzir módulos completos, ajustando-se continuamente às demandas sinalizadas pelo Kanban, como mostrado na figura. Seguindo o exemplo da panificadora, a figura mostra 3 linhas de produção: pães, bolos e tortas, e uma célula responsável por fabricar 3 tipos de massas que abastecem essas linhas. A célula é flexível porque seu cozinheiro e seus equipamentos podem produzir qualquer massa, enquanto as linhas são especializadas. O planejamento e controle da produção, PCP, monitora os estoques e, conforme a demanda e a ocupação de cada linha, decide qual massa deve ser produzida. Quando necessário, o PCP emite um Kanban para a célula, que fabrica exatamente o tipo de massa solicitado naquele momento. Assim, a célula garante flexibilidade e evita produção desnecessária. O Just-in-Time representa essa lógica de produzir somente o que é demandado, e o Kanban é a ferramenta que torna isso possível. Mesmo com flexibilidade, o volume de produção não pode oscilar a ponto de deixar uma linha ociosa e outra sobrecarregada. Para manter o equilíbrio, utiliza-se o Heijunka. Essa ferramenta permite nivelar o tipo e a quantidade produzida em um período fixo, garantindo eficiência sem acumular estoques. No STP, Heijunka significa nivelamento da produção. Integrado ao Just-in-Time, ele orienta o PCP a definir o que deve ser produzido e entregue, tanto internamente, entre células e linhas, quanto pelos fornecedores. Como a demanda varia, o nivelamento é obtido por meio de um mix de modelos dentro de cada lote, mantendo estoques proporcionais às oscilações. No caso da panificadora, o produto torta apresenta pedidos diários entre 100 e 115 unidades. Após analisar essa variação, o uso do Heijunka permitiu nivelar a produção em 110 tortas por dia,
conforme mostrado na tabela. Observe que a demanda é variável, mas a produção é contínua, pois a fábrica produz exatamente 110 unidades por dia. Isso gerou pequenos estoques em alguns dias, segunda, terça e quinta, sem faltar produto. Ao final da semana, o estoque é zero. Esse é o papel do Rei Juncar: manter a produção estável mesmo quando a demanda oscila, reduzindo estoques ao mínimo necessário. Quando diferentes produtos são fabricados e parte deles precisa ser estocada para absorver variações da demanda, torna-se essencial definir um ritmo de produção preciso. Esse ritmo é determinado pelo Takt Time. Ele indica a cadência que a produção deve seguir para atender a demanda. Ele considera os recursos disponíveis, máquinas, pessoas, materiais e o tempo necessário para produzir a quantidade solicitada. No exemplo da panificadora, a demanda diária é de 300 bolos e o tempo disponível é de 480 minutos, equivalente à jornada de trabalho de um forneiro. O forno assa 10 bolos por fornada. Com esses dados é possível calcular quantas fornadas são necessárias para produzir os 300 bolos demandados. Takt Time é igual a 480 dividido por 300 dividido por 10. O resultado é 16. Isso significa que cada fornada de 10 bolos deve ser assada a cada 16 minutos para que os 300 bolos sejam entregues ao final do dia. Precisamos decidir entre contratar ou comprar mais um forno. Sim, as vendas estão subindo. O forno pode ser mais rápido. Se 16 minutos não forem suficientes para assar uma fornada, então a panificadora precisa decidir entre aumentar a capacidade produtiva, como adquirir outro forno ou contratar outro forneiro, ou aceitar que não conseguirá atender a demanda. O novo forno chegou, que ótimo! Sim, vai aumentar nossa produção. Instalado, vamos comemorar. Juntos somos mais fortes. Todas entregues. Mesmo com o nivelamento do Rei Juncar, pequenas variações ainda acontecem. O essencial é que, ao final do período planejado, os estoques se esgotem e todas as entregas sejam cumpridas. Para o PCP, é fundamental que os recursos estejam corretamente dimensionados, porque o tempo real de processamento deve permanecer dentro do limite estabelecido. Por isso, defeitos não são aceitáveis. Embora o just-in-time represente a política do estoque zero, ele não elimina totalmente as paradas. Quando surge um problema, o conceito de Jidoka permite interromper a linha imediatamente, evitando que grandes quantidades de peças defeituosas avancem no processo e gerem prejuízos maiores. Jidoka significa automação com toque humano. Ele permite que o processo se autocontrole, evitando desperdícios por meio da interação entre máquina e operador. Para funcionar plenamente, o Jidoka depende de duas ferramentas, Pokayoke e Andon. O Pokayoke, também chamado de inspeção na fonte, utiliza dispositivos simples para prevenir ou sinalizar erros. Ele pode impedir ações incorretas, como a trava que impede o forno de funcionar com a porta aberta. O Andon, por sua vez, é o sistema de sinalização visual e sonora que alerta imediatamente sobre falhas de máquina, problemas de qualidade ou falta de materiais. Ei, tem um vazamento aqui! O quê? Vou acionar o alarme. A válvula está aberta. Precisamos parar a linha. O sistema Toyota incentiva a autonomia, trabalho em equipe e participação ativa na solução de problemas, tendo o Kaizen como instrumento central. O Kaizen é a filosofia japonesa da melhoria contínua. Kai significa mudança e Zen significa melhorar. Seu objetivo é eliminar desperdícios, aumentar a produtividade e elevar a qualidade por meio de pequenas melhorias constantes, realizadas com o envolvimento de todos. O problema foi aqui na dosagem da farinha. Sim, vamos checar a calibragem. E o sensor? A filosofia valoriza o conhecimento de quem trabalha diariamente no Gemba, o local real de trabalho. Ela estimula as equipes a propor melhorias, fortalecendo o senso de pertencimento e responsabilidade. O Kaizen busca a eficiência máxima por meio de pequenas melhorias contínuas que agregam valor ao produto, enfrentando os 7 desperdícios, conhecidos como MUDA, que são as principais barreiras à eficiência. Eles incluem superprodução, produzir mais ou antes do necessário, considerado o pior desperdício porque gera os demais. Espera, tempo ocioso de pessoas ou máquinas. Transporte, movimentação desnecessária de materiais. Processamento desnecessário, etapas que não agregam valor. Estoque excessivo, matéria-prima, produtos em processo ou acabados além do necessário. Movimentação desnecessária, deslocamentos de pessoas que prejudicam ergonomia e produtividade. Defeitos, retrabalho e refugos. O Kaizen parte do princípio de que os problemas devem ser observados no Gemba, o local real onde o trabalho acontece. Uma ferramenta que apoia essa análise é o mapa do fluxo de valor,
que permite visualizar o fluxo completo e destacar pontos de ineficiência. O mapa do fluxo de valor, ou VSM, é um diagrama usado para visualizar e gerenciar o valor agregado ao produto ao longo do processo produtivo. Este é o fluxo de extração, onde as laranjas são... Entendi. E a pasteurização vem logo depois? Isso mesmo. Depois segue para envase e embalagem. Ele mostra os fluxos de informação e de materiais desde o pedido do cliente até a entrega final, incluindo tempos de processo, tempos de espera e níveis de estoque. Um VSM é composto pelos seguintes elementos básicos: 1. Fluxo de informação. 2. Meios físicos de transformação ou transporte físico, ou estocagem. 3. A linha de tempo. Nesse exemplo de uma fábrica de suco de laranja, o cliente envia um pedido para o PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção, que encaminha uma solicitação de compra de laranja ao fornecedor, ao mesmo tempo em que programa as ações futuras dos 3 processos, extração, envase e despacho, que estão dentro da fábrica e são relacionados. Os triângulos são estoques intermediários que ocorrerão. O primeiro à esquerda é um estoque de fruta. O segundo, um estoque de suco a granel, e o terceiro, um estoque de fardos de garrafinhas de suco, que fica pronto para ser despachado para o cliente. Abaixo de cada processo tem o tempo que demora de processamento, e abaixo deles, os boxes com os tempos de cada fase, em que ST é o tempo de setup, ou preparação de máquinas, TO é o tempo de operação dessa máquina para produzir cada uma das unidades projetadas, sendo TC o tempo de ciclo, ou o tempo total de processamento do lote de produção. O TD, por sua vez, é o tempo que o produto em processo fica no estoque intermediário. Embaixo, vemos a linha de tempo, onde são descritos os tempos parciais. Por exemplo, a laranja espera 12 horas no estoque intermediário para ser prensada, demora 2 horas para extrair suco, e assim por diante. No final, vemos o somatório dos tempos. TD é o tempo de espera de 14 horas, TC é o tempo de ciclo, ou seja, quanto tempo demora desde a recepção da fruta até se obter o suco. Com a descrição de todos os processos, dos tempos de estoque e processamento, é possível interagir com o sistema e melhorar custos ou a adição de valor. Por exemplo, o tempo de ciclo, TC, é menos da metade do tempo de espera, TD. Talvez seja possível reduzir o tempo de espera, que é um tempo morto, que não agrega valor, não satisfaz o cliente e ainda aumenta o custo de estocagem. Essas questões representam melhorias do sistema e é com base nelas que surge o VSM do tempo futuro, que serve para projetar as mudanças e conseguir resultados melhores do que os do tempo presente. Observem o VSM do estado futuro. Teremos uma redução de tempo de ciclo de 20%. O VSM do estado futuro deve buscar reduzir os tempos que não agregam valor, por exemplo, diminuindo estoques intermediários ou eliminando atividades desnecessárias. A empresa pode usar esses resultados para aplicar o método 5S, que organiza e padroniza o ambiente. Enquanto o VSM revela onde estão os desperdícios, o 5S cria as condições para eliminá-los. O VSM do estado futuro deve buscar reduzir os tempos que não agregam valor, por exemplo, diminuindo estoques intermediários ou eliminando atividades desnecessárias. A empresa pode usar esses resultados para aplicar o método 5S, que organiza e padroniza o ambiente. Enquanto o VSM revela onde estão os desperdícios, o 5S cria as condições para eliminá-los. O nome 5S vem de 5 palavras japonesas. Seiri, que significa utilização. Ele orienta a separar o que é necessário do que é desnecessário, eliminando itens inúteis do ambiente de trabalho. Seiton, organização, em que se define que cada coisa deve ter seu lugar, tornando o espaço mais eficiente. Seizo, limpeza, que reforça a arrumação, sendo o resultado direto da utilização correta e da organização. Seiketsu, higiene, que estabelece normas e padrões para manter a triagem, a arrumação e a limpeza. E Shitsuke, disciplina, que incentiva a equipe a manter as práticas anteriores e buscar continuamente a melhoria do ambiente. A combinação entre VSM e 5S vai além da redução de desperdícios. O VSM mostra onde os problemas ocorrem, como tempos de espera, estoques excessivos e movimentações desnecessárias, enquanto o 5S cria um ambiente organizado e padronizado que facilita sua eliminação. Agora está tudo arrumado. Mas os problemas ficaram visíveis. Depois de identificar desperdícios com o VSM e organizar o ambiente com o 5S, os problemas ficam mais visíveis. Nesse momento, aplica-se o método dos 5 porquês para descobrir a causa raiz, evitando tratar apenas os sintomas. O que aconteceu? Acho que é sobrecarga. O método dos 5 porquês é uma técnica simples de análise de causa raiz.
Ele consiste em perguntar por que repetidas vezes até chegar à origem real do problema. Um exemplo clássico. Por que a máquina parou? É que o fusível queimou. Por que o fusível queimou? Houve sobrecarga da máquina. Por que houve sobrecarga? É que o motor exigiu mais energia do que o normal. Por que exigiu mais energia? Ele não foi lubrificado corretamente. Por que não foi lubrificado? O plano de manutenção preventiva não foi seguido. A causa raiz, portanto, não é o fusível queimado, mas a falha na manutenção preventiva. Era o fusível? Não, a manutenção estava atrasada. O número de perguntas não precisa ser exatamente 5. O objetivo é chegar à origem do problema. É uma ferramenta simples, que não exige recursos complexos, mas depende de observação direta no Gemba, o local real de trabalho, e da participação ativa das pessoas. Depois de usar o VSM para visualizar desperdícios, o 5S para organizar o ambiente e os 5 porquês para encontrar a causa raiz, o ciclo PDCA é utilizado para implementar soluções, padronizar melhorias e sustentar o Kaizen, a melhoria contínua. O ciclo PDCA é uma metodologia de gestão usada para melhorar processos, produtos e serviços de forma contínua. Ele funciona como um ciclo repetitivo dividido em 4 etapas: planejar, identificar o problema ou a oportunidade de melhoria, definir metas e criar um plano de ação com prazos, recursos e indicadores. Fazer, executar o plano e registrar os dados do processo. Checar, comparar os resultados com as metas, identificando acertos, falhas e pontos que precisam de ajuste. Agir, padronizar as melhorias quando funcionam ou corrigir o plano quando necessário, reiniciando o ciclo. O sistema Toyota de produção é considerado uma filosofia porque vai muito além de um conjunto de técnicas. Ele representa uma mentalidade de longo prazo, uma cultura e uma forma de pensar. A casa do sistema Toyota resume essa visão. Nos pilares estão o Jidoka e o Just-in-Time, que sustentam o processo produtivo. Na base aparecem ferramentas ligadas à qualidade. E no centro está o princípio que orienta tudo: respeito pelas pessoas. O sistema Toyota de produção trouxe muito mais valor ao cliente do que o modelo fordista anterior. Sua complexidade de controle se espalhou por toda a administração e deu origem a uma nova abordagem da qualidade, muito mais ampla e estratégica, aumentando a competitividade das empresas no mundo todo. Se o sistema Toyota fosse uma casa, você já percebeu que ela é tão bem organizada que até a poeira teria vergonha de aparecer?